E o Ministério Público ajuizou uma ação por irregularidades na contratação da iluminação para a ponte Hercílio Luz. Paulo Miller está chegando de volta. A alegação é de superfaturamento na iluminação da ponte, Paulo, é isso? Isso mesmo. Inclusive o Ministério Público, viu, Marta, está pedindo tentando, né, fazer um ressarcimento de R$2.400.000 para os cofres públicos. E olha só, gente, a importância de quem está acompanhando a gente, né, de você que está em casa, nesse tipo de situação. Isso porque o Ministério Público começou a fazer essa investigação a partir de denúncias que recebeu do cidadão, ou seja, pessoas que estranharam, foi na gestão passada, tá, gente, a contratação de um valor muito grande, muito alto, para colocar, por exemplo, aquela iluminação cênica, que é aquela iluminação decorativa aqui para a ponte Hercílio Luz, um contrato inicial de R$7.600.000. E tudo começou assim, gente, para a gente resumir. Tá vendo aqueles postes lá que o Gustavo está mostrando para a gente, ó? É a iluminação funcional. Quando fizeram a restauração da ponte Hercílio Luz, de acordo com as investigações do Ministério Público de Santa Catarina, o contrato original não previa aquele tipo de iluminação, que é os postes, a iluminação funcional, para quem passa pela ponte ali, para motoristas, para pedestres, ciclistas. O contrato original só previa a iluminação cênica. Então, aquela iluminação bonitinha, decorativa, né, da silhueta da ponte, que a gente não tem mais. Então, o que a gestão passada fez, de acordo com o Ministério Público? Em vez de fazer um contrato novo, né, uma nova licitação, para contratar, né, alguém, uma empresa, para poder fazer a colocação desses postes, o governo do estado, na gestão anterior, fez um aditivo no contrato original, e aí que começou toda a lambança, digamos assim, no ditado popular, com relação ao contrato e os indícios, os supostos indícios de superfaturamento. Aquele contrato original lá, ele foi de R$7.600.000 na iluminação cênica, e daí teve os aditivos por conta dos postes. O Ministério Público, até nessa ação que está movendo, ele argumenta, ele diz assim, gente, que é como se você construísse uma casa, a tua casa, e durante a construção da tua casa não prevê colocar, por exemplo, lâmpada, não prevê colocar luminária dentro da tua casa, ficar às escuras. É a mesma coisa que foi feito aqui com a ponte, quando não previram, então, a iluminação funcional. E aí o que aconteceu? Uma empresa portuguesa ganhou a licitação. Essa empresa portuguesa, de acordo com o Ministério Público, subcontratou outra empresa. Essa subcontratada para fazer esses serviços pegou outras 3 empresas de um mesmo grupo empresarial que tinham emaranhado de sócios, que seriam todos os mesmos sócios, mas de empresas diferentes, para apresentar esses orçamentos, de acordo com o Ministério Público, superfaturados. E aí um servidor público responsável pela fiscalização desse contrato acabou aceitando esses orçamentos, mesmo ciente de todo esse rolo. Então, houve aí esse superfaturamento, ou esse suposto superfaturamento, de acordo com o Ministério Público, e aí o Ministério Público está tentando reaver para os cofres públicos R$2.400.000, além de aplicar uma multa para as 8 empresas, 6 pessoas físicas e o servidor público do Estado responsável pela fiscalização do contrato, multas que chegam a um valor total de R$15 milhões. Nessa ação, especificamente, o Ministério Público pede o seguinte, para 6 pessoas físicas, né, incluindo o servidor público, mais 6 pessoas físicas que estavam ali, né, punições previstas na Lei de Improbidade Administrativa, suspensão dos direitos políticos, proibição de contratação com o poder público e multa no valor do dano causado. Uma multa individual de R$998 mil para quem teve parte no superfaturamento, R$354 mil para quem teve parte na entrega de material inferior àquele contratado e R$1.300.000 para quem agiu nos 2 cargos. No caso do servidor público, também perder o cargo de servidor público, perder, então, a função no governo, né? Para as 8 empresas, punições previstas na Lei de Anticorrupção, multa de 0,1% a 20% dos respectivos faturamentos brutos, além de proibição de contratação com o poder público. Nós procuramos, então, a Secretaria de Infraestrutura. Eles falaram o seguinte, que ainda não foram notificados dessa ação do Ministério Público, mas que esse contrato é um contrato da gestão anterior, tá? A gente não é dessa gestão, até porque a gente lembra que aquele primeiro contrato que foi feito desse rolo todo aí, ele acabou sendo rompido de forma unilateral pelo governo do estado, também ainda na gestão anterior, porque a empresa não teria entregue os equipamentos conforme previstos no edital. Então foi entregue equipamentos diferentes. Daí a atual gestão lançou uma nova licitação,
está em andamento. A iluminação cênica era para ter sido entregue no dia 13 de julho. Houve aí um problema por conta de prazos para poder fechar a ponte, instalar essa iluminação. Então, houve uma extensão de prazo e isso deve ainda ser feito ainda esse ano, a conclusão desse outro contrato. Só que esse outro contrato ali ele é um pouquinho maior, tá? Ele é em torno ali de 8 milhões e 900, 8,600, mais ou menos, quase 9 milhões de reais para fazer a iluminação cênica. Então é isso. A ação do Ministério Público de Santa Catarina, que teve aí participação fundamental de quem está em casa, quem está assistindo a gente, que acompanhou toda essa novela e acabou denunciando para o Ministério Público. E está aí, ó, nas imagens do Gustavo, a nossa velha senhora mais uma vez envolvida em uma polêmica, Marta e Lucas.